Vamos nos encaminhando por finalmente nessa jornada desse joguinho. O que a gente precisa fazer agora é um endgame. Então a gente vai precisar criar um game manager para gerenciar quando que o jogo acaba e fazer um menu para isso. Vamos começar com o menu. Botão direito, UI, painel. Criei diretamente o painel, que ele já cria o canvas para mim. Posso ver aqui como que tá meu painel e selecionar a cor dele e vou montar aqui no meu painel o meu evento de Game Over. Aqui no Canvas, lembrando de gerenciar aqui o Canvas Escape. Botão direito, UI, Text, End Game. E vou colocar dois botões para a gente reiniciar o jogo ou voltar ao menu inicial. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é colocar nesse painel um componente de layout para facilitar a nossa vida. Então, selecionei o painel aqui, adicionar componente. Posso procurar aqui layout e aqui eu tenho algumas possibilidades de layout. Eu quero um layout vertical, tudo alinhado no centro, e ele vai manter essas configurações para mim. Então eu posso adicionar, por exemplo, um novo texto aqui e ele vai continuar gerenciando isso com o espaçamento dele. Vai ficar um menuzão aqui. Temos o nosso painel de endgame. Mas a gente quer que ele comece desligado e depois que a gente chegar ao fim de jogo a gente mostre ele. Então vou selecionar esse painel aqui e desabilitá-lo aqui e a gente vai conseguir ver o nosso jogo. Vou criar agora o nosso Game Manager. O que eu vou fazer agora é uma forma possível de se fazer o seu Game Manager, o seu Game Controller. Botão direito, Create, Scripting, Empty C# Script e chamar ele de Game Controller, por exemplo. Eu vou abrir o nosso e ele trouxe ela vazia. O que eu vou fazer? Vou usar isso aqui como uma classe estática. Public Static Class Game Controller. E aí eu disse que meu Game Controller vai ter uma propriedade de coletáveis. Private Static Int Collectible Count. Como isso aqui é uma classe estática, eu preciso inicializar esse cara toda vez que eu inicializar o meu jogo. Então eu vou criar um método estático também, público, que eu consiga inicializar ele. Então public static void init. E aí nesse init eu vou falar que collectible count é igual a 4. Nesse momento a gente tem que entender que eu estou fazendo uma coisa bastante acoplada. Então existem outras formas de fazer isso de uma forma mais desacoplada, que seja mais interessante da manutenção. Essa aqui é só uma forma de se fazer isso. Como eu não consigo acessar esse cara aqui direto, eu preciso criar mais um método para fazer a coleta e outro atributo para saber quando que deu game over. Vou fazer isso com atributos do C#. Então vai ser public static boolean game over. Eu vou criar um get e o get vai me retornar collectible count menor ou igual a 0. Criei aqui uma propriedade game over, que a gente vai usar ela para a gente saber quando que foi feito game over. E eu vou criar um novo método aqui, public static void collect. E aqui eu vou falar collectible count menos menos. Então aqui eu tenho na minha classe estática as propriedades que eu estou verificando, o meu game over para facilitar a minha vida e o entendimento, o init para quando eu inicializar isso e o collect. Então como que a gente vai usar isso? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir player movement e no player movement toda vez que a gente coletar objeto a gente vai dar um collect no game controller também, game controller.collect, simples assim. Feito isso, a gente precisa, no menu Actions, chamar o init quando a gente quer reiniciar o jogo ou iniciar o nosso jogo. Eu vou aqui no menu Actions, aqui no Inicia Jogo, eu vou vir aqui, Game Controller.init. Então toda vez que eu chamar essa função init, ele vai reiniciar com as configurações que a gente fez no nosso Game Controller. Então, o que falta agora? A gente ter uma ação para mostrar o nosso painel e configurar os botões ali. Para isso, vamos criar uma nova MonoBehavior para gerenciar só isso e os meus menu actions ficar só com as questões do menu. Vou chamar ele de UI Manager. Aí esse UI Manager ele vai precisar de uma referência para aquele painel. Então, Game Object End Game Panel. E aqui nesse update eu vou verificar se eu posso mostrar esse painel. E aqui fix update se Game Controller .game over End Game Panel .set active
to true. Agora a gente vai fazer a integração com os botões e colocar isso daqui na cena também. Dentro do meu canvas, vou colocar tanto o meu UI Manager quanto o meu menu Actions. Aqui a gente não colocou a referência pública para o UI Manager conseguir ter a referência do painel. Vamos trocar isso lá. Public. E a gente pode colocar o Endgame Panel ali. E se tudo der certo, quando a gente der play aqui, ele me mostrou esse painel, porque a gente não inicializou o Game Manager, né? E aqui os meus botões ainda não estão funcionando. Lembrando como que faz isso. Selecione o botão, um clique, adicione. Vamos colocar nosso canvas de referência. Menu Actions, reiniciar. Inicia jogo. No menu inicial, adicione canvas como referência. Menu Actions. Claro, não se esqueça de inicializar esse painel desativado. Então vamos ver se está funcionando agora. Tudo funcionando. Acabou esse ciclo de tutoriais.